Educação à distância, mudando realidades. Olá você, eu sou o professor Valderson, essa é a nossa disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica do curso de pós-graduação em Gestão e Educação à Distância. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu estou aqui nos estúdios do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo nós temos uma parede branca e as iniciais escritas EAD, Mudando Realidade, na tonalidade verde escura. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, de 1,60 m, cabeça raspada, utilizo barba. Tenho visto nesse momento uma camisa azul escura e uma calça caqui. O sinal que me representa na comunidade surdo é este, Valderson. Vamos dar sequência hoje ao nosso conteúdo de metodologia da pesquisa científica, falando um pouquinho mais especificamente a respeito dos métodos de pesquisa, né? Mas esse é um encontro introdutório, né, que não se encerra aqui, o assunto desse encontro não se encerra aqui, porque nós temos já agendado, né, um encontro síncrono, onde a gente vai poder detalhar um pouquinho mais os métodos junto com você, a respeito da aplicação, né, desses métodos, inclusive na atividade que está proposta em termos de avaliação da disciplina, né? Então, vocês têm aí a incumbência de entregar um pré-projeto, né, um projeto de pesquisa, olha eu cometendo a falha do pré-projeto, entregar um projeto de pesquisa como método de avaliação da disciplina, e aí a gente vai se debruçar um pouquinho mais a respeito dessa proposta, né, e de como vocês vão desenvolvê-la a parte do método de pesquisa. Tá? Então, vamos puxar aqui a respeito, quando a gente fala de método, a gente está falando de classificação, né, de o enquadramento da pesquisa em determinados procedimentos, tá? E aí, com isso, a gente traz, inicialmente, o que a gente chama de critérios, né, de classificação das pesquisas. Existem diferentes formas, diferentes critérios que são utilizados para classificar as pesquisas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles até chegar no método propriamente dito, tá? Então, um dos critérios utilizados para classificação é pela área do conhecimento, e aí, em termos de projeto de pesquisa, como eu já falei com você, essa área do conhecimento, ela revela, né, em que área o teu projeto se encaixa. Especificamente, o projeto que nós estamos trabalhando na disciplina, nós estamos dentro da área de ciências humanas, né, e da sub-área da educação, tá? Mas isso ele é um critério utilizado, por exemplo, para classificar as pesquisas em relação à possível publicação do resultado da pesquisa, né? Existem qualis, né, de área de revistas científicas, de periódicos científicos, aonde os trabalhos são publicados. Então, se você faz uma pesquisa da área de ciências humanas, da sub-área da educação, e classificada dentro dessa área do conhecimento, né, você vai publicar, você vai tornar esse conhecimento público a partir de revistas, de periódicos, de eventos que estão relacionados com essa mesma área do conhecimento. Normalmente, existem nos eventos e nas revistas, né, uma pré-definição de quais áreas do conhecimento são aceitas determinadas publicações, determinados produtos de pesquisa, relatórios de pesquisa, né? Então, essa é uma das possibilidades de classificação que existem. As pesquisas, elas também podem ser classificadas pela sua finalidade. E aí, na finalidade, nós temos a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. A pesquisa básica é aquela pesquisa realizada para produção de conhecimento, sem vislumbre a uma aplicação prática daquele conhecimento produzido, né? Então, a gente chama de pesquisa básica, aquela pesquisa científica que é realizada, por exemplo, pelas universidades, nos laboratórios de pesquisa, sem uma pré-definição, né, de uma aplicação já imediata ou já prevista daquele conhecimento que está sendo produzido, né? A pesquisa aplicada, do contrário, ela já acontece visando uma aplicação, né? Ela já acontece normalmente a partir de uma demanda, de um problema identificado, né, onde você vai desenvolver uma solução para aquele problema. Então, a gente chama de pesquisa aplicada. E a pesquisa básica, o contrário. Como eu já falei, uma pesquisa que visa a ampliação, né, do conhecimento existente sobre determinada área, mas sem uma aplicação específica já prevista, tá? Avançando, então, a gente também pode ter classificação da pesquisa pelo nível de explicação, né? O nível de explicação, a gente tem a pesquisa exploratória,
a descritiva e a explicativa. Como o próprio nome, né, de cada nível já diz, então a pesquisa exploratória é uma pesquisa que visa explorar, obviamente, professor. Então é uma pesquisa que se faz quando você não tem, né, quando o pesquisador ele não tem muito conhecimento a respeito daquele assunto, ou quando ele não localiza, né, publicações, estudos a respeito de determinado assunto, e ele quer fazer uma pesquisa inicial, né, para poder tornar esse assunto, mapear, né, o interesse da academia por esse assunto e divulgar, né, cientificamente qual que é o conhecimento existente sobre determinada área. Então é uma pesquisa exploratória, né, uma pesquisa inicial, que visa aí tomar nota, tomar parte de determinado assunto, né, de maneira inicial. A pesquisa descritiva ela já é bem mais aplicada, né, normalmente que é feita para você descrever, né, determinado fenômeno ou determinado objeto, parte de um todo, né, mas você faz ali com o intuito já de identificar e mapear quais são os elementos que compõem aquela parte, né, e como esses elementos eles interagem com os outros elementos daquele todo, né? Então é uma pesquisa que ela visa normalmente a descrição daquele fenômeno, a descrição daquele objeto que está sendo estudado. A pesquisa explicativa ela já visa uma relação de causa e efeito, né? Então eu explico determinado fenômeno a partir de uma ação anterior. Então quando a gente estava falando, por exemplo, no encontro anterior, né, sobre a formação de professores e a relação entre a formação docente e o desempenho acadêmico de alunos, eu busco a partir disso uma relação de causa e efeito. Então eu busco uma pesquisa explicativa a partir desse problema proposto, né? Aonde o desempenho acadêmico do estudante ele está condicionado à maior formação docente. Então, assim, existe uma relação aí explicativa entre essas duas variáveis, tá? Então essa é a finalidade, né? A explicativa da pesquisa, tá? Os métodos adotados, agora finalmente chegando na parte de métodos em si, né? Eles têm várias classificações possíveis, a gente apresenta aqui algumas delas, conforme GIL, que é uma bibliografia que está disponível para você na nossa biblioteca virtual, né, que foi indicado para leitura, mas de todos esses métodos adotados possíveis, destacados na bibliografia, a gente vai ver um pouquinho mais a respeito da pesquisa bibliográfica, da pesquisa documental, do survey, né, o levantamento de campo, o estudo de caso e a pesquisação. Tá? Vamos detalhar um pouquinho mais sobre cada um desses, começando pela pesquisa bibliográfica, porque, né, a atividade final da disciplina de vocês é uma pesquisa bibliográfica, ela deve ser uma pesquisa bibliográfica. Essa orientação já foi repassada, né, os nossos professores mediadores estão em contato aí com você, dando as orientações a respeito da nossa atividade. Então, embora seja muito interessante um survey, seja muito interessante um estudo de caso, a atividade exige que seja uma pesquisa bibliográfica, tá bom? Então, o que é a pesquisa bibliográfica? Ela é toda pesquisa acadêmica que requer, em algum momento, a realização de caracterizado como pesquisa bibliográfica. É todo o trabalho, ele vai buscar trazer para si, né, algumas referências anteriores. Ele vai buscar trazer para si o que foi publicado, o que foi estudado anteriormente sobre esse tema, certo? Então, a pesquisa bibliográfica ela vai estar contida em todo o trabalho acadêmico, tá? O que diferencia um de outro é o rigor aplicado nessa pesquisa bibliográfica. Quando você faz um estudo de caso, por exemplo, ou um survey, você faz a pesquisa bibliográfica para compor o teu referencial teórico, né, e para compor a discussão a respeito daquele assunto. Quando você faz uma pesquisa bibliográfica pura, né, que a gente vai tratar ao longo da disciplina da pesquisa bibliométrica, como sendo essa pesquisa bibliográfica pura, você precisa definir o rigor metodológico dessa pesquisa, porque a tua pesquisa já é esse levantamento, né? Então, quando você faz um estudo de caso, você não tem a necessidade, a obrigação de definir previamente tantos elementos quanto você faz uma pesquisa bibliográfica pura, porque a tua pesquisa central é o estudo de caso, não é a bibliográfica, né? Do contrário, você precisa ter esses elementos já definidos. Então, ela é elaborada com base em material já publicado, livros, revistas científicas, né? Teses, dissertações, anais de eventos científicos, tá? São alguns das bases, né? Onde você pode trazer
material para pesquisa bibliográfica. Recomenda-se que sempre que for utilizar esses trabalhos, sejam trabalhos revisados, né, com filtros de temporalidade, tá? Por quê? Trabalhos revisados, eles indicam que aquele trabalho passou já por um crivo, né, de avaliação em relação ao seu mérito científico, tá? Foi revisado por pares, né? Não é um trabalho que foi publicado, alguém escreveu e foi publicado, sem passar por uma revisão, né? E aí não é uma revisão textual, né? É uma revisão por pares, é uma avaliação do mérito acadêmico daquele trabalho. E a temporalidade também porque ela vai indicar a localização daquele assunto, né, no tempo, ali onde está sendo observado, né, onde está sendo analisado. A gente traz algumas fontes de busca que são possíveis de serem utilizados para isso, né? O próprio Google Acadêmico, você pode filtrar, né, dentro do Google Acadêmico. O Periódicos CAPES é uma outra base super interessante para poder fazer essas buscas. O Cielo e o Scopus, né, que são duas bases de dados também que a gente utiliza bastante nas ciências sociais aplicadas, que é a minha área de formação, a área de administração. A gente utiliza bastante o Scopus e o Cielo, né, como fonte de busca de pesquisa. E essas bases, eles trazem não só artigos, mas também livros, né, outras produções científicas, e você tem a opção de fazer filtros ali, né, em relação à temporalidade, em relação aos autores, em relação à revisão de pares, tá? Então, são fontes aí para poder você buscar materiais, né, aonde vai te enriquecer a tua pesquisa, a tua busca bibliográfica, certo? Quais são os passos para se fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Antes da gente falar sobre os passos para fazer a pesquisa bibliográfica, que está definido aqui, é super importante nessas buscas definir quais são os filtros que vão ser utilizados, né? Quais são os termos de busca que vão ser utilizados. Então, por exemplo, se eu estou querendo fazer uma pesquisa sobre a relação entre a formação continuada do professor e o desempenho acadêmico, o meu termo de busca tem que fazer menção a isso, né? Então, eu preciso ter pelo menos 2 termos de busca-chave, que é formação docente e desempenho acadêmico. Preciso usar entre aspas, porque tem palavras diferentes, né? Formação docente são 2 palavras, desempenho acadêmico são 2 palavras. Sempre que eu uso mais de uma palavra, eu preciso colocar essas palavras entre aspas na busca, né? Para poder ele buscar o termo e não as palavras isoladamente, tá? E além disso, se eu quero falar desse assunto, por exemplo, nos últimos 20 anos, eu quero tratar, identificar como esse assunto tem sido abordado nos últimos 20 anos. Então eu vou usar o filtro de temporalidade, que a gente falou ali, né, e definir que eu quero trabalhos de 2000, de 2003 para cá, certo? E da mesma forma, trabalhos revisados por pares, então os filtros de busca, eles vão se desenhando, né, à medida que você define isso, e te traz o resultado com base nessa pré-definição, certo? Isso tem que estar contido no projeto. Então, o teu projeto já tem que prever isso. Eu vou utilizar os termos X e Y no período tal, né, trabalhos revisados por pares, na base de dados tal, que é a base que eu vou buscar. O Google Acadêmico, ou o Cielo, ou o Scopus, né? Isso faz parte de uma definição metodológica prévia. E por que a gente faz isso? Para garantir o rigor científico da pesquisa, né? Porque, já pensou, você vai fazer a busca em todas as bases possíveis, aí você, com base no que você encontrar, você vai e escreve, né, e coloca isso. Não teve um rigor, não teve uma pré-definição, né? Você foi seguindo ali o que foi aparecendo, tá? Então, assim, precisa ter uma definição prévia em relação ao que você está buscando, e esse é o papel do projeto de pesquisa, tá? Fazer essa definição. E aí, na sequência, então, quando você identifica esses materiais, você começa, obviamente, precisa fazer uma leitura do material, né? E a gente recomenda que seja lido primeiro os resumos, né, desse material, e depois o texto completo que ficar no filtro do resumo. A leitura do resumo é um filtro, porque muitas vezes você pesquisa um tema e aparecem trabalhos que, embora apareçam aquele assunto, mas eles não falam sobre aquele assunto, né? Então pode aparecer um trabalho, por exemplo, que falou da infraestrutura física das escolas, né? E aí lá no meio ele falou alguma coisa sobre formação docente, mas não é o eixo central daquela pesquisa. Então ele não vai contribuir com a tua busca, tá? Então a leitura do resumo serve para isso, para você filtrar, né,
se aquele trabalho ele tem uma relação direta com o que você está querendo pesquisar ou não. Se não tiver, você descarta. E aí você vai ter que dizer, lá no teu relatório de pesquisa, foram encontrados 50 trabalhos, mas após a leitura do resumo, ficou 20, porque 30 não falavam sobre o assunto relacionado com o problema de pesquisa, entende? Então, esse é o cuidado que precisa ter nesse momento aqui de análise. Depois que você fez o filtro a partir do resumo, né, e ficou aqui os textos completos, é importante fazer essa leitura do trabalho inteiro, né, do que foi identificado, fazer os apontamentos, né, destacar os temas, né, os pontos chaves desse trabalho, né, um fichamento também desse trabalho e a construção lógica do trabalho. O que é essa construção lógica do trabalho? Depois do fichamento, onde você identificou ali quais são os eixos centrais, né, de todos aqueles trabalhos que você mapeou, a construção lógica é você conseguir concatenar todas as ideias, né, a respeito daquele assunto. Então, você pode ter a formação docente na perspectiva do professor, na perspectiva da instituição de ensino, na perspectiva da política pública, o desempenho do estudante também na perspectiva do estudante, ou na perspectiva da escola, né? Então, você precisa construir uma raiz lógica de raciocínio, de modo que aquilo que você identificou como resultado faça sentido no teu relatório de pesquisa, que é o que você vai apresentar, né, posteriormente, tá? Então, esses são os passos da pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental, ela tem bastante semelhança com a pesquisa bibliográfica, né? As duas utilizam dados já existentes, então tanto a bibliográfica como a documental você vai pegar coisas que já estão publicadas, que já existem, né? Só que a pesquisa documental, ela não tem a bibliografia de livros e artigos como base, ela tem a base de documentos, né? Então, quais são esses documentos? Atas, memorandos, cartas, diários, documentos jurídicos, autorizações, assentamentos, né? Vai depender do que você está analisando e do teu objetivo de pesquisa. Eu quero identificar como que a formação docente é tratada a partir da gestão da escola. Então, assim, para isso eu quero pegar todas as atas de reunião de gestão da escola para poder identificar se aparece, ou o que aparece, ou como aparece esse assunto nas atas. É uma pesquisa documental relacionada com esse assunto, tá? E aí vai depender muito, obviamente, do que você quer analisar, qual é o recorte que você vai fazer em relação a essa análise, tá? Então, primeiro você precisa, para fazer a pesquisa documental, identificar as fontes, né, que é onde que você vai localizar isso, né? Onde que estão esses documentos, certo? Como que você vai ter acesso a eles, tá? Depois, avaliar esses documentos, né? Uma vez que você identificou e selecionou esses documentos, você precisa olhar se são documentos que estão definidos no teu projeto. Você definiu que queria analisar atas e memorandos, por exemplo, né? Os documentos que você identificou atendem isso ou não, né? Então, precisa fazer esse filtro também, precisa fazer essa análise e, obviamente, precisa identificar, já mapear, se esses documentos eles são suficientes para poder atender o teu problema de pesquisa. Se eles tratam do assunto que você está se propondo a analisar, né? Depois você vai fazer a seleção e organização das informações, que aqui já é um filtro do que está contido nos documentos, né? E organizar essas informações coletadas. A interpretação dos dados, ela vai seguir a esses 4 critérios aqui, que é de exaustividade, né? Quando todas as informações coletadas podem ser categorizadas numa única categoria, né? Mútua exclusividade, que é quando a unidade ela não pode ser incluída em mais de uma categoria. A homogeneidade, que tem uma única dimensão de análise, e a objetividade, que ela tem independência em relação à subjetividade do pesquisador. Então, são 4 critérios para poder você fazer a análise documental. O que é a objetividade? Eu sou professor, né? E eu sei a importância da formação docente, só que eu identifiquei na ata que a escola não trata esse tema com a importância devida. Então, assim, vou fazer um relatório aqui, né, ou vou condenar essa ata, ou vou condenar a gestão no meu relatório de pesquisa. Aí precisa ter uma análise objetiva, né? Precisa se livrar dessa subjetividade do pesquisador em relação ao tema
para poder fazer uma análise com base no que está realmente previsto no documento, né, e não a partir de uma análise pessoal. Então, são alguns critérios para poder você fazer análise documental também, tá? O levantamento de campo, o survey já, ele é uma interrogação direta de pessoas cujo comportamento você deseja conhecer, né? Então, ele já é uma pesquisa mais direta, é uma pesquisa onde você questiona, pergunta diretamente a alguém sobre determinado comportamento, né, que você gostaria de conhecer. Então, eu quero saber do professor o quão importante ele acha que é a formação continuada para o desempenho dele. Então, você pode fazer um survey, um levantamento, uma pesquisa, perguntando diretamente ao professor, né, a partir de determinadas variáveis pré-definidas, né? Você não vai perguntar diretamente qual a importância que ele acha, você vai definir algumas variáveis que precisam ser mapeadas nesse processo, tá? Para poder você chegar a essa conclusão depois dessa importância atribuída, né? Mas, assim, é um questionamento direto para alguém que você quer conhecer o comportamento dele ou a forma como ele pensa sobre determinado assunto, tá? Então, é feita a solicitação de informações ao grupo significativo, no caso do nosso exemplo, os professores, né? Acerca do problema estudado, tá? E mediante análise quantitativa, então o survey ele vai para análise quant, né? Você vai ter aí as conclusões correspondentes aos dados coletados, tá? Precisa ser feita a especificação dos objetivos, tá? Precisa ser definida quais são as variáveis que serão abordadas nessa pesquisa, tá? E aí, quando a gente fala de variáveis, a formação de professores, ela tem intrínseco, né, vários pontos intrínsecos, vários elementos que compõem essa ação, né, da formação docente. Então, assim, é preciso, a partir da literatura, você identificar esses pontos para poder você tratar desses pontos com aquele público, tá? Antes de você partir para uma interrogação direta a respeito do tema, mas você trazer os elementos que compõem esse tema, as variáveis que compõem esse tema, para poder serem discutidos e apontados. Então, precisa ter uma elaboração do instrumento de coleta de dados, que é normalmente o questionário, tá? Esse questionário ele pode ser físico ou online, né? Recomenda-se o pré-teste do instrumento, que é quando você aplica esse questionário para um pequeno grupo de pessoas, para poder você testar se essas pessoas compreendem o que você está perguntando, certo? E depois você seleciona e aplica esse questionário para a tua amostra. O que é a amostra nesse caso, né? Se eu tenho um corpo de 1.200 professores, por exemplo, é meio inviável enquanto pesquisador, eu queria aplicar para todos eles, né? E querer que todos eles respondam e participem da pergunta. Isso daí seria um censo já, né? Porque daí teria uma participação de 100%. E aí a amostra é uma definição prévia de qual que é o número de professores que precisa responder aquele questionário para poder você ter um resultado válido, né? Então, depois disso, você tem a coleta e verificação dos dados, que é a aplicação em si, né? E a análise e interpretação, tá? Avançando, a gente tem o quarto método, que é o estudo de caso, né? Esse daqui já é um estudo mais profundo, mais exaustivo, de um ou poucos casos, tá? De maneira que permita o seu amplo e determinado conhecimento. Então, se eu quero saber especificamente sobre a formação de professores no IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, eu posso fazer isso por meio de estudo de caso, né? Porque eu tenho um caso único, um local único para ser estudado e um público bem específico para ser estudado, tá? E aí eu posso utilizar desse método. A maioria dos estudos de caso, ele tem entrevista, observação e análise de documentos como técnica de coleta de dados. O estudo de caso, ele pressupõe que você faça coleta de dados com pelo menos 3 instrumentos diferentes, tá? E aí, normalmente, se utiliza a entrevista, né? Se utiliza a observação e se utiliza a análise documental. No caso do tema que a gente está tratando como exemplo, né? Se eu quisesse fazer um estudo de caso do Campus Porto Velho, Zona Norte, seria possível fazer a entrevista com os professores, por exemplo, entrevista com a gestão, para poder mapear a importância desse assunto, quais são as ações que já são desenvolvidas nesse assunto. Além da observação, que é o pesquisador ficar, né, parte
de um tempo aí pré-definido dentro da instituição para poder observar, registrar, né, tudo que acontece em relação àquele assunto, e também análise de documentos, né, que seria definir previamente quais seriam os documentos a serem analisados para poder identificar como aquele assunto é tratado também. Então, você tem aqui como passos, né, do estudo de caso a formulação do problema, né, ou das questões de pesquisa, que é base de qualquer projeto de pesquisa, né, a definição das unidades caso, né, eu dei o exemplo do IFRO Campus Porto Velho Zona Norte, seria, nesse caso, a unidade caso, né, mas aí essa definição, ela vai depender do que você quer responder como questão de pesquisa. Porque se eu quero responder como se dá a formação, como é vista a formação docente no campus Zona Norte, então isso tem que estar contido já na minha questão de pesquisa. A seleção dos casos, né, a elaboração do protocolo, e aí esse protocolo ele versa sobre quais são as técnicas que vão ser utilizadas, né, na coleta de dados. Vai ser feita entrevista, vai ser feita a análise documental, observação, como que vai ser feita também a amarração desses 3 instrumentos depois para análise de dados, tá? A coleta de dados em si e a análise e interpretação, né, são os passos do estudo de caso. E aí a gente chega na pesquisação. A pesquisação é um método relativamente novo, né? Ela vem emergindo aí como uma metodologia para intervenção, né? Desenvolvimento e mudança no âmbito de grupos, organizações e comunidades. Então, ele é o método mais flexível, digamos assim, de todos os outros, porque você não precisa ter tudo pré-definido antes, né? É a partir do contato com determinado grupo, do contato com determinada comunidade, que você vai desenhando ali quais são as questões de pesquisa, quais são os métodos, com quem eu devo conversar, o que eu devo perguntar, né, para poder identificar determinado assunto. Então, é um método mais flexível e ele pressupõe uma intervenção, quer dizer, você agir, por isso que chama pesquisa-ação, né? Então, você vai agir em determinado grupo, em determinada comunidade, colocar um estímulo ali sobre determinado foco, né, determinado assunto que você quer pesquisar, quer identificar, e aí, a partir disso, coletar os resultados dessa intervenção, tá? Então, ela tem uma fase aí mais exploratória, como eu já falei, que seria essa fase mais de contato, né, em relação a esse grupo, a essa organização, comunidade, para poder identificar esse problema, o que vai ser pesquisado ali, para depois você ter a formulação do problema e a construção de hipóteses relacionadas com aquele problema, né? E ela exige a realização de um seminário, né, que seria um seminário orientador a respeito do que vai ser feito de intervenção e o que se espera com aquilo, né? Seleção da amostra e coleta de dados, né? E, posteriormente, a interpretação e a elaboração do relatório, como todos os outros métodos também prevêem, certo? Então, a gente chega ao fim aqui do nosso encontro sobre os métodos. Como eu destaquei no início, a gente definiu 5 métodos para poder trabalhar. Esse trabalho ele tem uma sequência nas próximas disciplinas, né? Que vão ser trabalhadas, e aí a gente vai acompanhar vocês até o final aí nas próximas 2 disciplinas, onde vocês vão poder elaborar, né, e concatenar essas ideias em relação a método e uma pesquisa bibliográfica, né, a aplicação disso num relatório depois que vai ser entregue, né? Eu fico à disposição, os nossos professores mediadores estão nos acompanhando e para dar aí o suporte para vocês na definição dos métodos, e a gente vamos aí ao infinito e além. Educação à distância, mudando realidades.